Estamos dando início a mais uma jornada da madrugada com Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Um ótimo dia. Hoje é 23 de 6 de 2022. São 4 horas da manhã, 4 horas e 10 minutos. E estamos juntos mais uma vez para buscar a promessa da chuva serôdia, prepararmos para estarmos habilitados a receber a chuva serôdia. Essa promessa foi feita pelo Senhor nosso Deus, quando aqui esteve, e Ele derramou essa promessa lá no Pentecostes, e vai derramar agora, no final da história, para terminarmos a pregação do Evangelho. Todos, queridos, que estiverem buscando, clamando, santificando, preparando-se, receberão a chuva serôdia. Não apenas a igreja adventista, mas todos aqueles sinceros que estão buscando essa promessa receberão. E haverá só um pastor, um só rebanho, um só povo. E aqui estamos nós, 2 anos, buscando essa promessa. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui conosco, nesse momento tão especial. E eu quero convidar um amigo muito especial, que está conosco aqui também há muito tempo, nosso irmão Márcio. Deixa eu ver se Márcio está por aqui. Eu vi Márcio aqui na estante. Ele estava aqui. Márcio, o irmão do Robson, viu, irmãos? Para quem não sabe. Ele estava aqui, não estou vendo mais. Márcio, cadê você, Márcio? Pronto, Márcio. Vou liberar seu áudio, Márcio. Me ouvindo, Márcio? Estou ouvindo, meu amado. Bom dia, meu querido. Bom dia, amados Márcio. irmãos. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém. Nós queremos convidá-lo, Márcio, a fazer essa oração de abertura nesse momento. Pode ser? Oremos. Pois não. Nosso bendito e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade com vida que o Senhor nos concede nesta madrugada, Senhor. Aqui estamos juntos, meu Pai, com um propósito do qual o Senhor já sabe, e queremos pedir ao Senhor que honre a nossa fé. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito, Pai, para que o mesmo nos guie neste mundo em treva que nós estamos vivendo. Abençoe cada família representada com suas dificuldades e os seus problemas também, meu Pai. Nos ajude a vencer todos eles. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Márcio. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco, viu? Amém, meu amado. Deus continue te abençoando. Ô, Márcio, seu menino, Márcio, já se firmou? Se preparando para o batismo. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é resultado das orações, Márcio. Deus no controle de todas as coisas. Hein? Vitória em Cristo. Deus seja louvado. Vamos louvar o Senhor nesse momento? Vamos cantar o hino de abertura ao nosso Deus. Eu só quero estar onde Deus está. E você, irmãos? Vamos louvar o Senhor nesse momento. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre.
e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face, o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Estamos de volta, né, queridos? Mais de uma volta, vez. né, Mário? Eu fiquei de fora, Rodrigues. Não consegui ir para a sala. Mas a porta-glace continua aberta ainda, Mário. É verdade. Bom dia, meu irmão Arnaldo. Que bom vê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Angélica Damasceno. É sempre bom tê-lo aqui conosco, Arnaldo. Muito bom dia, bem-vindo. Eu preciso descobrir qual é o segredo, porque que eu estou abrindo as salas e não estou entrando. Mas eu vou descobrir qual é esse problema. Muito bem, queridos. Estamos juntos mais uma vez, Angélica. Seja muito bem-vinda, viu? É sempre bom tê-la aqui conosco. Iraci levantou a mão. Muito bem. Obrigada, Mário. Bom dia, Iraci. Bom dia, irmão. Irmão, esse irmão, Adailton Mota, ele é daqui do Quissé também, meu amigo, irmão aqui da igreja. Faz poucos dias que ele está participando. Ele esteve na sala comigo, a gente orou junto, ainda assim. Foi, que bom. Estou incentivando ele a participar. Outro Amém. ele é maravilhoso. Bem-vindo, meu irmão Adeilton. Seja muito bem-vindo. Essa casa é sua. As portas sempre estarão abertas às 4 horas da manhã. É muito bom tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. É uma alegria estar aqui com você, meu irmão. Que a bênção do nosso Deus alcance você e a sua casa também, viu? Seja muito Amém. bem-vindo. É sempre bom ter pessoas novas aqui conosco. Essa casa tem espaço para todo mundo. Não tenha receio de compartilhar o link da Madrugada com Deus. Por falar nisso, irmãos, o link da Madrugada com Deus, ele não muda. É o mesmo, irmãos. É o mesmo. Tá bom? Então, se você recebeu esse link aí no seu privado, seleciona ele, põe lá uma estrela que, mesmo que apague todas as mensagens, ele nunca vai apagar. Então, o link da madrugada, ele é recorrente, ele não muda, é o mesmo desde quando começou a Madrugada com Deus, há 2 anos atrás, ok? Então, se você entrou em algum link, olha, eu não estou conseguindo entrar, você entrou no link errado, porque a Madrugada com Deus não muda o link, é o mesmo link todos os dias, ok, queridos? Muito bem. Vamos falar um pouquinho hoje. Hoje não temos aqui a presença do pastor Robson, né? Os pastores estão em vigília hoje, vigília dos pastores, mas não vamos deixar de falar de assuntos interessantes. Eu quero começar, você está autorizado, tá bom? Quer dar a sua opinião, levanta a mão virtual, para que você possa dar a sua participação também, Angélica, Rodrigues, Arnaldo, Daci, Iraci, quem quiser. É só levantar a mão virtual que a gente vai abrir o microfone para você participar, ok? Muito bem.
Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 9. Ontem nós falamos de o Filho do Homem, né? Foi muito, muito bom o tema de ontem, esclarecedor. Ô, Né? Mário, Oi. Zilma disse que tem irmão Samuel, que é a segunda vez que está aqui também, viu? Samuel, filho dela, né? Silva Bernardino. Eu acho que Zilma, sim. Zilma, Ah, sim, Zilma. Pensei que era Silvia. Bem-vindo, Samuel. Deus abençoe, viu? É uma alegria tê-lo aqui conosco. É convidado da irmã Darcy. Não é isso, Darcy? Muito bem. Seja bem-vindo, meu irmão, Samuel. É porque a Silva tem um filho chamado Samuel, né? E de vez em quando ele aparece por aqui também. Mas vamos lá, queridos. Vamos falar do tema de hoje. Hoje vamos falar sobre... Ontem falamos sobre o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem, né? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, e outros ele disse que é filho de Silvia. Ok. Mas hoje vamos falar sobre a divindade de Jesus. Eu quero começar lendo o capítulo 9 de Romanos, no versículo 5. Romanos 5, capítulo 9, versículo 5. Aqui Paulo faz uma alusão à incredulidade dos judeus. Os judeus eram assim, incrédulos em relação a Cristo, a pessoa de Cristo, e outros assuntos, mas nesse caso aqui, uma rejeição declarada contra a pessoa do Senhor Jesus. Que eles não aceitavam Jesus como sendo Deus, o Filho de Deus. Mas veja o que diz Romanos 9, verso 5. Esse texto aqui eu tive um debate com, não vou citar o nome da igreja e nem a pessoa, porque eles não aceitam Jesus como Deus. É incrível como ainda tem pessoas hoje que se dizem cristãos que não aceitam Jesus como Deus. Se Jesus não fosse Deus, queridos, todo o seu sacrifício seria em vão, não seria aceito. Veja o que diz Romanos 9, versículo 5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Não há dúvidas, queridos, de que a pessoa do Senhor Jesus, ele é e sempre será Deus. Ontem, hoje e para sempre, ele é Deus. A divindade está composta por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Recentemente nós tivemos que eliminar aqui, e isso tem se espalhado, viu, Angélica? Isso tem se espalhado de que o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é o poder de Deus. Alguns estão pregando isso e são pastores, são líderes de igrejas. Cuidado com esses ventos de doutrina, irmãos, fique atento. Não é? Se você receber alguém na sua igreja pregando sobre isso, vai lá, desliga o microfone dele e faz o convite para ele descer. Ou então, se você estiver ouvindo rumores de pessoas visitando os irmãos para desfazer da pessoa do Espírito Santo, amigo, cuidado com essas pessoas. Tenha muito cuidado. Né? Nós tivemos que eliminar um líder de igreja. Né? Isso já chegou em Mata de São João, Catu, Pojuca, Alagoinhas, está se espalhando. E não é qualquer pessoa, ele só vai ali no líder e consegue arrastar essas pessoas. E foi uma briga, Rodrigues, porque eles não queriam ser eliminados. E eles ainda usam textos bíblicos, escritos de profecia, para dizer que o Espírito Santo não é Deus. Mas nesse caso aqui, eles estão se referindo, os judeus, não aceitando a divindade de Jesus. Ele, dos 3, né? Ele é o único que será para sempre, 100% homem e 100% Deus. A forma que Jesus adquiriu quando ele encarnou, quando ele nasceu da Virgem Maria, ele será para sempre essa pessoa de Jesus, 100% homem e 100% Deus. E o texto de Romanos deixa claro, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo,
segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Então, não há dúvida, só esse texto era o suficiente, seria o suficiente para desfazer qualquer argumento humano de que Jesus Cristo não é Deus. Ele é Deus. Agora, nós entendemos que Deus são três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Há uma divindade, o pastor Robson citou esse texto aqui há alguns dias, né? Façamos o homem à nossa imagem. Não pode ser plural. Nossa, é a terceira pessoa, né? Não pode ser singular, perdão, é plural, são três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ambos têm um papel importante no plano da redenção. Ambos têm um papel importantíssimo. O Espírito Santo fez com que Jesus fosse gerado como um de nós, sem uma relação. Uma obra, um mistério, que só vamos entender isso na eternidade. O Senhor Jesus fez o papel dele como homem e como Deus para resgatar o homem do pecado para a salvação. E o Pai no mesmo processo, irmãos. Hoje, o Espírito Santo está trabalhando diretamente nesse sentido. Mas tem um outro texto, irmãos, lá no livro de Isaías, no capítulo 9. Isaías, capítulo 9, se você tiver com sua Bíblia aí, eu já achei aqui. Isaías 9, versículo 6. Esse texto é bastante conhecido nosso, né? Fala do nascimento e do reino do príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. Verso 6 de Isaías 9, capítulo 9, verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus forte, queridos. Jesus é o Pai da eternidade. E como ele não é Deus, queridos? Não tem como, né, Rodrigues? Esse texto é mais claro ainda. Eu tive conversando, isso já tem um bom tempo, com os nossos irmãozinhos aí que batem de porta em porta. Quando eles leram esse texto aqui, eles disseram assim para mim: olha, nós vamos examinar e a gente volta aqui para conversar. Você voltou, Rodrigues? Ah, não volta. Não volta não, Mário. Não volta. Isso aqui é muito claro. Deus forte, Pai da eternidade. Como é que um Pai da eternidade pode ser criado? Ele não foi criado, ele é Deus. Ele é o Pai da eternidade. Sempre houve a eternidade, foi ele quem criou. Aqui está se referindo à pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Robson, meu querido, pediu a palavra? Pois não. Não voltaram e nem vão voltar, né, Mário? Porque eles não vão ter argumento nunca. Eu acho que eles esqueceram o endereço. Verdade. Nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo. Nós vamos seguir um homem comum. Se seguimos a Cristo é porque ele é um Deus, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 9, 15, no versículo 19, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo é Deus, um Deus encarnado, que esteve e continua entre nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Mário, a irmã Sara também está com a mão levantada, viu? Irmã Sara, deixa eu ver aqui. Pronto, irmã Sara. Muito bom dia, irmã. Fica à vontade. Irmã, seu áudio está fechado. Precisa liberar o áudio. Se Bom existe dia. um texto, bom dia, irmãos, é um prazer estar com irmãos. O Dizendo texto de João 1, que diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Então, na verdade, aqui está dizendo, ele era Deus, ele é Deus. Ele estava junto com Deus. Então, eu costumo comparar a divindade como 3 em 1, né? Assim como existe o pai e a mãe, que são 2 em 1 em propósito de educar os filhos, também a divindade são 3 em 1. São Deus, são os três com o mesmo propósito de nos proteger, nos salvar, vivem nessa. Irmã, Ouviram? a sua internet está oscilando, irmã. Mas aí deu para entender, sim. São 3 em 1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ambos são Deus, não é? É. E ele, esse texto ainda, irmã, pode até gerar dúvidas, porque não fala como Deus. O verbo, logos, né? No grego, a palavra logos, né? Pode até eles ainda tentarem argumentar sobre esse texto. Mas o texto é claro, sempre esteve com Deus, o verbo era Deus, e ele era Deus, e continua sendo Deus, né? Ontem e hoje. O irmão Máximo pediu para a senhora ler o verso 14 aí. Pode ler desse texto que a senhora citou? O verso 14 diz claramente: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai, único Pronto. do Pai. Ok, irmã Sara, muito obrigado pela sua participação. Irmão Pedro, foi a irmã Lúcia que pediu a palavra? Pronto, irmã, abriu. Bom dia, irmão Pedro. Tá. Já na época apostólica, João percebeu que já havia na igreja primitiva, a igreja cristã, elementos desenvolvendo ideias contra a divindade de Jesus. Quem é Jesus, afinal? Ele é humano, ele é Deus, ele é homem, afinal. Então já havia esse questionamento na época de João, na época apostólica. Essa é uma das razões porque João abre o seu livro com estas palavras, dizendo que ele é Deus, para calar alguns elementos fortes da igreja. Eram pessoas importantes que questionavam a divindade de Cristo. Então, essa é uma das razões por que João faz essa declaração tão forte, tão nítida, tão clara, defendendo a divindade de Jesus. E esses elementos continuam. Ário, por exemplo, né, o arianismo, né, quem ressuscitou essa teologia é a Testemunha de Jeová, eles são arianos. Ário é que não aceitava a divindade de Cristo. A sua teologia foi rejeitada e queria destacar apenas isso, que João enfatiza isso, que já havia na igreja elementos questionando a divindade de Jesus Cristo. João 3,14 fala o seguinte: disse mais assim. Estou ouvindo sim, pode ler. Dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então, Jesus, eu sou, e ele nos enviou a nós outros. Esse eu sou, irmã, significa aquele que era, é e sempre será. Essa é a expressão eu sou. O eu sou significa isso, eu, aquele que era, é e sempre será. A palavra é eu sou. É por isso que Jesus, o Senhor no Novo Testamento, ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Cristo existiu no passado, existe no presente e existirá para sempre. Por isso que os judeus pegaram pedras para jogar em Jesus. A Angélica pediu a palavra? Mário, aí Pois no não. livro de... Obrigado, irmão Pedro e irmã Lúcia. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, Angélica. Pode falar. No livro de Hebreus, no capítulo 1, nos versos 7 e 8, Deus faz uma distinção, é feita uma distinção bem interessante aí. Hebreus 1, versos 7 e 8, quando ele diz aqui:
E ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Então, aí está falando do Filho. Acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. A Bíblia tem várias passagens, que fala sobre a divindade de Jesus, né? E não aceitar a divindade de Jesus, infelizmente, vai tirar muita gente do céu, né? Não aceitar a divindade de Jesus e do Espírito Santo vai tirar muita gente do céu. Tito 3, verso 4, Tito 3, dá uma olhadinha aqui, meu Deus. Logo depois eu ali. botei aqui. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Quem é o nosso Salvador? Né? Quem é aquele que veio, que morreu para nos salvar? Deus, nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. A Bíblia diz, nosso Salvador, Jesus Cristo. Tem várias passagens falando sobre Jesus. E a gente tem que ter cuidado realmente com o momento e ir marcando esses versículos. É bom porque marcar, quando né? chegar, né, é bom marcar esses versículos, porque quando chegar a nossa vez de conversar com essas pessoas, Você tem até pedir a argumentos, Deus né? orientação para ajudar realmente as pessoas que chegarem com essas ideias, porque o inimigo vai tentar, sempre foi, o inimigo sempre quis, o inimigo odeia Jesus. Verdade. O inimigo odeia Jesus. E um desses ódios é justamente o fato dele ser Deus. Ele odeia Jesus porque Jesus é Deus. Ele sempre quis diminuir, ele sempre quis se aumentar, né? Ele sempre quis se exaltar e diminuir o poder de Deus, não só de Deus o Pai, mas de Deus o Filho. Ele odeia Jesus Cristo porque é o nosso Salvador. Jesus Com Cristo é o certeza. nosso Salvador. Você Né? leu Tito quanto, Angélica? 3, verso 4. Tito Agora, 3, verso 4. agora, E aqui 1 João 5, verso 20 também, né? isso. 1 João 5, verso 20, que é outro versículo bem enfático aqui, quando a Bíblia diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Olha o que ele diz. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. O verdadeiro Este é o Deus. verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse texto que você leu de Tito, se você ler o capítulo 2 de Tito, é bom que anotem, queridos, esses textos, porque são argumentos, são referências bíblicas, a gente chama de cadeia bíblica, né? Linka uma coisa com outra. O filho de Silva pediu a palavra, mas só um minutinho, meus queridos, que eu passo para você já já. Tito, capítulo 2, versículo 13 também, Angélica, é um texto muito forte. Veja, Tito 2, versículo 13 diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Se tivesse só esse texto ou outros aqui, já seria o suficiente, irmãos. Não há como você ser enganado usando esses textos bíblicos, a menos que seja um incrédulo, e aqui não há incrédulo, né? Todos nós cremos na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Um argumento que eles usam de que Jesus não é Deus, porque Jesus morreu na cruz. O que eles não entendem é que quem morreu na cruz foi o homem Jesus Cristo, não Deus, porque ele mesmo ressuscitou. O homem Jesus Cristo morreu na cruz, não foi Deus. Foi o homem, a pessoa humana. E o pastor Ross vai falar sobre isso muito em breve, onde ele vai falar sobre a humanidade de Jesus. Né? Tendências que eu e você temos que Jesus não tem. O filho de Silvia está pedindo para falar, viu? Está lá, filho de Silvia.
Está lá, filho de Silvia, viu? Eu vou passar a palavra para ele, rapidinho. Deixa eu passar aqui para ele. O filho de Silvia, cadê? Está lá, filho de Silvia. Pelo menos é assim que eu estou vendo. Enquanto você procura, Mário, enquanto você procura, segundo Pedro, por exemplo, quando eu terminei de falar aquele que eu disse que, só completando, Sim. aqui, segundo Pedro 1:1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É isso. O Jesus, ele abriu mão da sua divindade para salvar a humanidade. Não é? O Paulo fala que ele abriu mão, ele veio como homem e morreu a mais horrível morte, mas como homem, irmãos. Mas ele não perdeu a sua divindade, irmãos. Ele não deixou de ser Deus. Ele se fez um de nós. E dos três, como nós falamos no início, ele é o único que será 100% homem e 100% Deus. Entende, irmãos? O filho de Silvia, pode abrir o microfone. Está liberado o seu áudio. Oi, irmão Mário. Oi. Aqui é o Samuel, filho de Silvia. Diga, Samuel. Eu queria pontuar aí um pouquinho atrás, aí, porque já passou bastante, que a gente estava falando que Deus é Deus, e o irmão, eu esqueci o nome do irmão, que disse que a gente adora um Deus e não a qualquer homem. Em Efésios 4:6 diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Esse versículo, quando eu li esse versículo, isso aí quer dizer que, independente de raça, de cor, de pessoas que não acreditam, infelizmente aqueles que não acreditam vão se entristecer em saber que Deus é Deus, é Pai dele, e ele vai ter que aceitar. Muitos não aceitam, eu sei, mas assim, de uma forma que eu tivesse como se eu estivesse falando com ele, porque eu conheço um amigo de trabalho meu que ele se diz ateu. E eu sempre falo para ele, infelizmente, você querendo ou não, você é filho dele e ele é pai de todos, mesmo você aceitando ou não, para a sua tristeza, né? Para a tristeza da pessoa que é ateu. Exatamente. E também João 4:24 diz: Deus é espírito e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Exato. Obrigado, Samuel. Muito obrigado pela sua participação. Você é sempre bem-vindo aqui, viu? Amém. Como é que está a sua filhinha? Ele fechou o áudio. A Silvia Bernardino já é vó, viu, irmãos? Com essa cara de menina aí, mas ela já é vó. E, Samuel, muito obrigado pela sua participação. Agora, queridos, para a gente fechar, se Jesus Cristo não fosse Deus, se ele não fosse Deus, ele não estaria apto para ser o salvador da raça humana. Não teria condições nenhuma de um homem salvar. Imagine, irmãos. Imagine o homem salvando o homem carnal. Jesus Cristo se fez um de nós, mas a única maneira de salvar, de resgatar o homem, resgatar o pecador, era o Filho vir buscar, pagar o preço, queridos. O preço foi muito alto, o resgate foi muito alto. Eu me lembro de uma experiência do pastor Bulhon, no livro Conhecer Jesus é Tudo, que ele fala que ele usa a experiência de Satanás com uma caixa na mão, eu não sei quantos já leram isso, e dentro dessa caixa estava o mundo, né? Pessoas dentro da caixa. E o inimigo encontrou com Jesus, e Jesus dizendo que aquelas pessoas pertenciam a ele. E o inimigo dizia, não, essas pessoas me pertencem, elas não querem você. E ali houve uma tentativa do Senhor Jesus de tirar as pessoas da caixa, mas ele não poderia fazer isso, as pessoas tinham que querer sair. O inimigo fez um desafio, ele disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a caixa e você chama, os que saírem e forem até você serão seus. E o pastor Bruno disse na ilustração que o Senhor Jesus apelou, e ninguém saía de dentro da caixa.
As pessoas não saíam. E ele começava a chorar. E eles, olha, eu morri por você. E Satanás ria, zombava. E ele dizia assim, está vendo? Eles te rejeitam. Veja, irmãos, o fato de rejeitar Jesus como Deus é uma opção. Ninguém aqui na face da terra é obrigado a aceitar a Cristo como Deus, muito menos como seu Salvador pessoal. Mas como disse o Samuel, as pessoas, todos vão estar perante Deus naquele grande dia. E aqueles que rejeitaram de forma veemente a pessoa de Jesus, aqueles que negaram a divindade de Jesus, aqueles que não quiseram ter uma vida de entrega ao Senhor Jesus, infelizmente, terão que enfrentar o seu juízo final. De maneira que não há mais o que fazer, não há como reverter essa situação para aqueles que rejeitam, que negam, que não aceitam a Cristo como seu Salvador. Agora, qual é o nosso papel nesse processo todo? Não temos poder, né, Angélica, de converter, nem convencer. Mas nós temos a obrigação de falar. Nós somos convidados pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus, pela divindade, a testemunharmos, a pregarmos, a mostrarmos. As pessoas vão aceitar ou não, isso é uma escolha delas. Mas nós temos, queridos, a obrigação de mostrar essas verdades. Foram citados aqui vários textos, né? Tito 2,13, 1 João 5,20, 2 Pedro 1, verso 1. Me ajuda aí, Rodrigues, outros três que a gente falou aqui. Isaías 9, verso 6. Foram citados, né? Romanos 9. Queridos, nós temos a obrigação de mostrar que Jesus de fato é Deus. Se as pessoas vão aceitar ou não, isso não somos nós que temos poder de converter nem convencer as pessoas de aceitar. Mas o nosso papel, como servo de Deus, é testemunhar, é pregar. Todos nós nascemos no reino de Deus como verdadeiros missionários. E o que é que o missionário faz? Ele prega a palavra. Não é? Eu estava, Rodrigues, entrando ali uma empresa aqui do Polo, a Bacel, fabrica papel, e eu estava aguardando ali o acesso com o caminhão, e tinha muitos caminhoneiros para entrar, para levar produtos, tirar produtos, material, e de repente chegou um cidadão, né, com a cara muito séria, muito enfesada, e só falando baixinho, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí eu perguntei para ele, bom dia, amigo, ou, boa tarde, amigo, tudo bem? Ele disse, tudo bem. Eu vejo que o senhor está dando glória a Deus. Você é um cristão? Ele disse, não, eu não sou cristão, eu estou fora do sistema. Eu passei muitos anos enganado com esse sistema. E aí começou a falar nomes de Jesus, né? Falou, rapaz, eu falei assim, olha, o senhor me desculpe, mas eu não tenho interesse nenhum de ouvir o que o senhor está me falando. Mas o sistema, e começou a falar de, não existe esse negócio de denominação, o nome de Deus não é Jeová, o nome de Jesus não é Jesus. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, para que eu fui futucar esse homem? Aí apareceu outro que veio de não sei de onde, não realmente e tal. Eu falei assim, olha, se vocês não creem em Jesus como Deus, eu lamento muito. A parte que cabe a vocês vai ser a mesma de Satanás, a menos que vocês também não acreditem em Satanás. E como assim? Você está dentro do sistema? Sim, eu estou dentro do sistema cristianismo, eu sou um cristão. Se o nome de Jesus é esse ou é aquele, não importa, para mim não faz diferença nenhuma. O que importa para mim é o que ele fez por mim. E vocês estão rejeitando a pessoa maravilhosa de Jesus. E uma outra coisa, Rodrigues, eles estavam debatendo, tentando convencer os caminhoneiros ali. Tanto é que eles ficaram sozinhos. Foi saindo, um saindo, ficou só os dois lá. Desfazendo da pessoa do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus do céu, quanta loucura, esse povo ficou cego. Vejam, eu fui tentar argumentar com eles por 2 vezes, irmãos. Acredite, irmãos, eles não me deixavam falar. Não me deixavam falar.
Era o tempo todo falando, e eles falavam baixinho, daqui a pouco foi aumentando o tom, parecia que eles estavam no meio de um estádio de futebol e precisava gritar para todo mundo ouvir. Eu falei, deixa eu sair por aqui, porque esses camaradas estão com problemas mentais. E eu saí, fui lá para Guarita esperar a minha vez. Mas existem pessoas por aí fazendo exatamente isso, irmãos. E nós temos contato com pessoas todos os dias nós falamos com gente, todos os dias nós encontramos pessoas diferentes. Por que não falar? Por que não Quem tem um filho apresentar? tem a vida, né, Mário? Quem Quem tem não o tem um filho... filho não tem a vida. Exatamente, Rodrigues. Exatamente. Ou seja, essas pessoas estão por aí pregando uma mentira, irmãos, e nós temos o conhecimento da verdade, temos a oportunidade, e às vezes nos calamos. Talvez aquela seja a última oportunidade daquela pessoa, a gente não faz ideia, não é? Talvez a gente nunca mais vai encontrar aquela pessoa. E se você teve a oportunidade de falar, querido, fale. Eu fui dar estudo bíblico a uma família, irmãos. Eu já acho que eu já falei isso aqui, permita repetir, que na sexta lição que ela perguntou para mim de que igreja eu era. Na sexta. Então, quando você for falar do amor de Deus, esqueça que você pertence a uma determinada igreja. Deixe as pessoas ficarem curiosas. Fale do amor de Jesus de forma plena, bonita, que desperte nas pessoas interesse. Por que ela perguntou para mim de que igreja vocês são? Vocês falam de Jesus de uma maneira tão bonita. Qual é a sua igreja? Foi quando nós nos identificamos. Nós somos adventistas do sétimo dia. Às vezes, Angélica, as pessoas querem fazer amizade, aí quer empurrar a goela abaixo, Daniel 8,14, né? Apocalipse 12,17, Levíticos capítulo 11, e aí, queridos, não, irmãos, fale desse Deus maravilhoso, da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, ponha Jesus na frente da sua caminhada e você vai ver, queridos, como as pessoas são atraídas. E para encerrar, queridos, eu vivi uma experiência incrível, uma experiência maravilhosa. Eu pedi para Deus que me desse pessoas para estudar a Bíblia. Eu falei, Senhor, me leve até essas pessoas que querem conhecer o teu amor. Depois eu mudei, falei, não, Senhor, vamos fazer diferente. Faz com que essas pessoas venham até mim. Se o Senhor quer me usar, então faça com que essas pessoas me procurem. Pessoas que queiram estudar a Bíblia, que queiram conhecer a tua palavra. Rodrigues, eu tive que pedir ajuda à igreja para dar estudo. Porque muitas pessoas, foi o ano que o Senhor me deu a alegria de levar muitas pessoas para Jesus. Se você fizer esse desafio, diga, Senhor, me leve até as pessoas que querem conhecer o teu amor, Ele vai fazer isso. E se você desafiar, dizer, Senhor, traz elas até mim, faz com que elas me procurem, Senhor. Eu não sei quem são, mas traz essas pessoas. Quando elas começarem a falar, você vai se lembrar. Olha, eu pedi a Deus, queridos, faça isso. Pregue o evangelho. Amém. Fale desse Deus maravilhoso. Jesus é Deus ontem, Mário, hoje e será para Mário, sempre. Oi, Angélica. Tomé, na incredulidade dele, ele precisou realmente ver Jesus na condição realmente as mãos do lado. E no reconhecimento dele em João 20, 28, né? Ele diz, João 20, 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ele está E à frente Deus de meu. Jesus, né? Senhor meu e Deus meu. Ou seja, a Bíblia tem passagens suficientes, realmente, para nós entendermos. Agora, eu gosto muito de uma mensagem de Rodrigo Silva, onde ele diz que a marca maior do amor de Jesus é que ele vai estar em característica física humana na eternidade. Mas isso é a marca do amor. Mas ele é Deus em característica física humana, porque ele se identifica, o mais lindo em Jesus é esse amor que ele tem pela humanidade. E é necessário que a humanidade tenha esse amor por ele, né? É um amor infinito, e nós precisamos reconhecer quem somos nós, quem é o ser humano para um Deus amar tanto que preferiu continuar com a sua característica humana, mas sendo Deus,
Então, o Rodrigo Silva diz, a maior marca de amor de Jesus é essa. Não é, não é a marca dos pregos, é a sua característica física humana. Mas ele é Deus, um Deus com essa característica na eternidade. Então, a gente diminuir a divindade de Jesus é terrível porque você perde o seu Salvador, você perde o seu Deus maravilhoso, que esteve tão presente humanamente falando aqui na Terra, né? Presente humanamente falando aqui na Terra, foi ele. Então, foi visto isso, jamais diminuiria a divindade dele, né? Seria motivo de glórias por ter um Deus presente. Amém. Amém. Angélica, só o fato de pensar assim, ó, que um dia eu vou poder abraçar Jesus, gente. Meu coração vibra, Sara, só em pensar, abraçar meu Jesus, dar aquele abraço assim, e a fila enorme atrás de mim, calma, só mais um pouquinho aqui, abraçar Jesus, vai ser maravilhoso. Irmão Pedro, Com certeza. a gente vai abraçar esse Jesus, olhar nos olhos deles e assim, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou. Imagine, Daci, que cena incrível. Eu fico imaginando isso, eu me arrepio todo, abraçar Jesus. Tem um hino que a gente canta assim no céu, primeiro eu quero ver meu Salvador. Esse hino é muito lindo. Vamos abraçar Jesus hoje pela fé, queridos, porque amanhã, muito em breve, nós vamos abraçá-lo pessoalmente. Nós o veremos como ele é. Nós vamos cantar esse hino, queridos, que fala sobre brilhar por Jesus. Nós somos luz nesse mundo de trevas. As trevas cobrem esse mundo, mas o Senhor nos chamou para sermos luz neste mundo em trevas. Por isso, vamos brilhar por Jesus todos os dias para a glória do nome dele. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento. Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão.
alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém, queridos, que possamos brilhar por onde quer que passarmos. Queridos, alguém colocou aqui no chat qual foi o primeiro texto? Foi Romanos 9, versículo 5. Romanos 9 foi o primeiro texto, depois nós lemos 1 João 5:20, Tito 2, verso 13, 2 Pedro 1, verso 1, Isaías 9, versículo 6 e outros, né, que eu não me lembro, mas está gravado, isso vai estar gravado, vou estar colocando lá no grupo da Madrugada com Deus. Chegamos ao final, muito obrigado, queridos, pela sua participação, todos vocês que aqui participaram de forma direta, não é? Louvado seja Deus, porque eu acredito que não ficou dúvidas, Angélica, sobre o tema dessa madrugada. E lembre-se, queridos, que eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero convidar aqui a minha querida irmã Angélica Damasceno, que nos apresente a Deus em oração nesse momento. Ok? Pode ser, Angélica? Pode ser, sim. Oremos. Nosso bondoso Deus e Pai querido, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos despertou para ouvir as orientações necessárias para o nosso dia e principalmente desfrutarmos da tua santa presença, Pai. Começar o nosso dia na tua presença é a nossa maior necessidade. Passar o dia na tua presença é a nossa maior necessidade. Ajuda-nos, querido Deus, pelo poder do Espírito Santo, a representarmos o Senhor de uma forma digna neste dia. Que ao as pessoas entrarem em contato conosco, elas possam se sentir bem na nossa presença, porque estaremos refletindo o Deus que nós servimos. Amém. Pai amado e santo, este grupo da madrugada necessita, a nossa maior necessidade é a plenitude do Espírito Santo. Somos vasos ruídos, achados, necessitando, Senhor, dos teus reparos, para que assim possamos armazenar, receber a chuva serôdia e que ela transborde em nossa vida e através de nós. Amém. Nós temos, querido Pai, um varal da madrugada cheio de pedidos, de milagres, muitos já aconteceram, mas ainda muitos precisam da tua resposta. Que o teu querer se manifeste na nossa vida, o teu poder também, e que o teu querer, Senhor Deus, seja tudo que nós queiramos, e que o nosso ego, o nosso eu, seja colocado na cruz de Jesus, aos pés da cruz de Jesus, e que Jesus entronize, seja pelo poder do Espírito Santo entronizado em nosso coração. Amém. Pai amado, o pastor Edson colocou um pedido de oração. O tio dele, Deus, sintomas de AVC, está internado. Que o Senhor envie o Espírito Santo ali no hospital onde está o tio do pastor Edson. Amém. E que, se for para a honra e glória do nome do Senhor, seja restaurada a saúde física dele.
mas Amém. principalmente, Pai, que ele tenha restaurado a sua saúde espiritual. E Amém. que, ao entrar ali o Espírito Santo para visitar o tio do pastor Edson, as pessoas ao redor recebam a plenitude e também a bênção do Senhor. Amém. E sejam restauradas espiritualmente e fisicamente. Amém. Querido pai, Udete também, ela pediu oração pelo seu esposo, que faria uma entrevista 3 horas. As 3 horas de lá são diferentes daqui, mas, Senhor, que o Senhor esteve, não sei se já passou, mas que o Senhor tenha estado presente nessa entrevista. E que o Espírito Santo, Pai, faça a obra, que o teu querer se manifeste também nessa entrevista. Amém. Nossa vida, querido Deus, nós dedicamos ao Senhor neste dia. E oramos a oração que Mário fez. Nós queremos falar de Jesus, Senhor. Nós necessitamos falar de Jesus, nós desejamos falar de Jesus. Que o Senhor envie pessoas para terem contato conosco, necessitadas de ouvir falar de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo, neste dia, nos ajude a ter pessoas ao nosso lado que desejem ouvir falar de Jesus. E que Amém. nós possamos estar realmente de coração preparado, cheio do Espírito Santo, para falar dessa pessoa maravilhosa, que é o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que essa lição de hoje, querido Deus, nós possamos realmente internalizar, para que nunca desanimemos do nosso Deus e Salvador Jesus. Para que os ensinamentos da Tua Palavra não venham a ser trocados por ensinamento, por filosofias vãs, como diz o apóstolo Paulo. Nos dê um dia abençoado, a nós e a nossa família. Que o Senhor nos receba em Tuas mãos neste dia, em Teu trono de graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, queridos irmãos. Aqui encerramos a madrugada de hoje, muito boa, com certeza. Nós, pela graça de Deus, pelo agir do Espírito, crescemos um pouco mais na graça e no conhecimento do nosso Deus. A gente se vê amanhã, às 4 horas da manhã, para mais um encontro da madrugada com Deus. Um ótimo dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.